Uhum. Você? Então vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do nosso Observatório Constitucional e hoje temos a presença do professor Bruno Rodrigues de Lima, que é pesquisador do Instituto Max Planck e acaba de lançar este livro sensacional sobre a vida e a obra de Luiz Gama. E o Bruno vai hoje comentar conosco um pouco sobre como ele elaborou a tese de doutorado que veio a se tornar esse livro. Uma tese de doutorado, inclusive, né, Bruno, que ganhou vários prêmios na Alemanha, prêmio de melhor tese de doutorado da Universidade de Frankfurt, prêmio Otto Kahn, não é isso, de excelência, da Sociedade Max Planck. Então, o Bruno está de parabéns, fez um trabalho de fato extraordinário. Eu estava até comentando com ele agora há pouco que já entrou na minha lista top 5 dos livros de 2004, que de fato é um trabalho de fôlego, acho que essa é a palavra certa, um trabalho de fôlego, uma pesquisa super profunda, e de fato já está se tornando um marco da historiografia e da história do direito, especificamente da história constitucional do Brasil. E para fazer os comentários e colaborar conosco nos debates, está aqui também presente a professora Manuelita Hermes, que nos acompanha já há algum tempo, já participou de várias reuniões do Observatório, é professora da UNB, professora do IDP, doutora pela Universidade de Roma, Tor Vergata, tem também pesquisas na Alemanha, em Heidelberg, no Instituto Max Planck, etc. E também é uma conhecedora da obra do Luiz Gama, tem artigos sobre o Luiz Gama publicados, e acima de tudo, viu, Bruno, é baiana também. É Aí baiana, gabaritou tudo. Aí gabaritou. é. Então, temos aqui especialistas sobre Luiz Gama, que é um personagem extremamente interessante, mas infelizmente ainda pouco conhecido, né, Bruno? Um advogado extremamente importante para pela a história das lutas pela liberdade no nosso país, mas que precisa ser melhor estudado. E você coloca muito bem no seu livro que faltava isso na história do direito no Brasil, né? Um trabalho sobre o Luiz Gama, não na perspectiva do romance, da ficção, Uhum. ou até mesmo da política, mas uma perspectiva de história do direito, porque ele de fato foi um advogado. Depois a gente até pode conversar mais sobre essa qualificação profissional dele como advogado, um assunto que de alguma forma chegou a ter uma série de questionamentos, até hoje ainda tem, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, Bruno, seja muito bem-vindo. Vamos fazer uma conversa aqui descontraída sobre essa personalidade tão importante da nossa história. Seja muito bem-vindo e acho que para começar, a gente poderia já te escutar sobre como você desenvolveu esse trabalho, o que te levou a se interessar pelo Luiz Gama, porque acho que todo mundo que desenvolve um trabalho de pesquisa acadêmica tem aquele momento assim de que aquela luz de que, olha, é isso que eu quero fazer, né? É sobre isso que eu quero pesquisar, sobre isso que eu quero passar alguns anos da minha vida desenvolvendo um trabalho de pesquisa. Como é que foi isso? Como é que você se interessou pela obra do Luiz Gama? Bom, boa noite a todos e todas aqui. Muito bom estar aqui no Observatório Constitucional do IDP, junto a você, professor André, professor Fábio, professora Manuelita. Eu vejo aqui, na câmera, o professor Marcelo Casseb, que acompanhou, acredito, minha entrada na história do direito lá nos primeiros IBHDs, que é os congressos do Instituto Brasileiro de História do Direito, aí em 2014, 2016. Então, uma alegria revê-lo também e conhecer novos amigos hoje. Para responder a sua pergunta, professor André, melhor forma de dizer é que não começou como um tema acadêmico, porque eu conheci o Luiz Gama, ouvi a primeira vez a história do Luiz Gama ainda com 14 anos de idade. Eu estava recém ingressando no ensino médio
e conheci a história do Luiz Gama em um quilombo, no interior de São Paulo, na cidade que eu morava, que é a cidade de Itatiba, no interior de São Paulo. E eu ouvi a história do Luiz Gama a primeira vez, eu lembro muito nitidamente, e de lá eu fui para o arquivo municipal da cidade, porque a história que eu ouvi da tia Lula, como era conhecida a matriarca do Quilombo, era de que o Luiz Gama esteve na cidade de Itatiba. Fato que eu vinha a confirmar por pesquisas de arquivos na sequência. E assim, lendo Luiz Gama, encontrando Luiz Gama nos arquivos, eu decidi entrar na faculdade de Direito. Então, a escolha pelo direito já é uma escolha fundamentada assim em diálogo a partir de um jovem que lê alguém, no caso, um advogado, um jurista da qualidade do Luiz Gama, e decide entrar na faculdade de Direito por ter lido Luiz Gama. E a faculdade de Direito ainda no começo dos anos 2000, aí estou falando no ano 2005, 2006, era muito difícil, pelo menos a que eu frequentei, a PUC de Campinas, muito difícil de ter um grupo de pesquisa estruturado, ainda não havia um programa de pós-graduação na universidade, é, encontrar quem tivesse feito mestrado e doutorado não era tão comum, mesmo entre os professores. Então, é ali aquela transição que depois é que fica até algo comum e mesmo obrigatório. Em determinada medida, você ter um conjunto de professores com titulação de mestre ou de doutor. Então, não havia iniciação científica, coisa do tipo. Eu li o Luiz Gama e não tinha muito claro que seria um tema de pesquisa. O que eu gostava de fazer era de contar a história do Luiz Gama, passar em sala de aula, que eu fazia isso sempre falando do Luiz Gama, e continuar a pesquisa em arquivos, procurando melhor o Luiz Gama. Até que mais à frente, eu mudo por voltas da vida, eu vou parar na Bahia. Não tive o merecimento, assim como a professora Manuelita, de nascer na Bahia, mas eu brinco que a minha cidadania é baiana, porque é lá que eu morei mais tempo, inclusive, e exerci algumas atividades da vida civil que só exerci na Bahia. Minha OAB, por exemplo, é de lá. E, é, e assim eu vi que era um projeto de pesquisa sério. Eu já tinha um arquivo do Luiz Gama, porque nesse tempo eu já tinha ido no arquivo dos diversos arquivos do interior de São Paulo e da capital, encontrado fontes inéditas do Luiz Gama. Eu falei, isso aqui é um projeto de mestrado, de doutorado, pelo menos, mas aparecia muito mais forte o de doutorado pelo ineditismo das fontes que eu havia coletado e pelo argumento que já se formava bastante assim definido na minha mente. Então eu tinha um argumento da tese, tinha o arquivo, a questão era escrita e principalmente os métodos internos da história do direito, porque eu sabia que não ia ser uma tese na história social ou na história da literatura ou em outra área do conhecimento, mas era uma tese no direito. Eu já tinha identificado que não havia uma única tese sobre o Luiz Gama, sobre a obra do Luiz Gama, em nenhum PPGD. Então eu falei, é uma tese de direito. É aquilo que eu também consigo melhor contribuir para o campo. Então tudo isso foi formando até que num IBHD, um Congresso de História do Direito, Marcelo certamente estava no do Rio de Janeiro em 2014 ou 16, agora me falha a memória, foi um no Rio de Janeiro. Lembro, 17. Foi depois do de Curitiba. O professor Thomas Duve, diretor do Max Planck de Frankfurt, catedrático de História do Direito em Frankfurt, era o palestrante inaugural do evento. E neste encontro eu conheci ele, ele assistiu a minha apresentação muito por sorte, ele assistiu um grupo de trabalho, justamente o que eu apresentava, e assim eu conheci e ele, num futuro muito próximo, veio a ser o meu orientador de doutorado. Então, foi intermediado aí por um IBHD. Então, foi assim que eu conheci o Luiz Gama, num quilombo. Continuei estudando de forma autodidata e assim que eu decidi entrar na pós-graduação e escrever uma tese sobre o Luiz Gama, eu, por muita sorte, encontrei com o professor Thomas Duve sentado ao meu lado num GT de congresso acadêmico e pleitei uma vaga de doutoramento na sequência. Foi isso. De uma maneira bem resumida, tá?
Excelente, Bruno. E o que que você teria para nos dizer sobre essa questão que a gente havia falado, do Luiz Gama ser ou não um advogado, formalmente falando? Muitos dizem que ele foi um rábulo, não é isso? E não teria a qualificação exigida, etc. Mas a gente tem que entender isso no contexto do Brasil daquela época, né? Metade do século XIX ainda. E eu, lendo o livro, eu vi uma história interessantíssima por trás desse contexto todo. Como é que ele consegue advogar? Uhum. E aí depois a gente pode falar também como é que na advocacia ele conseguiu fazer uma luta extraordinária por efetividade de direitos num momento tão conturbado, não só no Brasil, mas em diversos países que passavam por processos de abolição da escravidão naquele momento, né? O que que você nos conta aí sobre essa história? Esse é um ponto que eu acho que o livro vem, é, de algum modo, a pacificar, eu acredito, o debate a respeito se era ou não era advogado, né? Porque nos últimos 30 ou 40 anos de pesquisa em pós-graduação, a maioria dos estudos feitos sobre o Luiz Gama, foram feitos em programas de pós-graduação em História. E, a despeito das muitas qualidades que programas de pós-graduação em História têm em estudar a história, do direito, há um déficit de conhecimento do direito que eu penso, e aqui, é claro, eu estou aberto ao debate, ao diálogo, mas os programas de pós-graduação em direito têm, assim, uma ideia melhor do que é o direito, um conhecimento, seja principalmente pela formação, dos seus ingressantes, mas como é a primeira tese num programa de pós-graduação em direito, o que assim, a gente conhece um pouco mais definido o que é o objeto do nosso estudo, o direito. E daí dá para afirmar categoricamente que a palavra rábula, embora fosse uma palavra de uso corrente para diversos solicitadores, ela, no caso do Luiz Gama, ela é uma construção anacrônica, porque o Luiz Gama, ele pediu para advogar, foi-lhe dado, concedido o direito para exercer a advocacia, que era uma licença como advogado provisionado, isso em 1869, e que ele vai validar em diversas jurisdições na década seguinte, portanto, a década de 1870. E à medida que ele valida, bom, ele anuncia os seus serviços como advogado, ele peticiona como advogado, os juízes o tratam como advogado. Os advogados das outras partes, referem a ele como advogado. E passou para a historiografia ele como Rábulo. E isso depois da morte dele. Então é uma construção muito sutil que muitos estudos mesmo, muitos e muitos, vão tratar o Luiz Gama como Rábulo. E, mas quando procura as fontes da época, especialmente as fontes que tramitaram no judiciário, né, autos cíveis de liberdade, habeas corpus, enfim, uma série de ações, que tramitaram na justiça, sempre se refere ao Gama como advogado. E, então isso é muito interessante porque o que aparece como rábula aparece depois da morte do Gama. E como a gente tem um apego, por fontes primárias, né, historiadores do direito, como o próprio professor Marcelo, que está aqui, é, a ideia é priorizar o discurso que aparece nas fontes primárias e cotejá-los criticamente, é claro, com outras fontes, secundárias, inclusive. Então, o que aparece no meu trabalho é o Luiz Gama como advogado, e eu, claro que discuto isso, essa ação que você mencionou, assim, a ação, o uso que ele faz da advocacia, que inclusive alça ele a notoriedade nacional. Luiz Gama ganha fama nacional como advogado no curso de uma ação em particular, que é a questão Neto, assim como passou a história, né?
uma ação coletiva que ele libertou 217 pessoas de uma só vez. E nessa ação, por exemplo, ele não advoga como advogado, ele atua como curador. Então, ele sempre está na fronteira entre representações, entre a, a, a titularidade dele da ação às vezes muda. Então, nessa, ele não era um advogado, embora ele tivesse já a procuração, já a licença, a provisão, para usar o termo da época, para atuar como advogado, mas na própria questão neto ele não era um advogado no processo. Mas ele representa os clientes como um curador e já tinha a provisão para advogar em outro foro. Enfim, então é uma discussão intrincada, é claro, mas eu espero que o livro venha a pacificar isso. Isso é importante porque isso significa reconhecer que nós tivemos um advogado negro, de fato de direito de papel passado, de plenos poderes, e que inaugurou a advocacia abolicionista no Brasil. E quando eu digo advocacia Sim, abolicionista, é muito simplesmente dizendo, é alguém que insere o abolicionismo no direito e traz categorias centrais do direito para dentro da propaganda abolicionista. Então, isso é uma exatamente. riqueza do Gama. Isso eu achei tá, um dos pontos fortes do livro. Para vocês terem ideia, vou mostrar aqui para o pessoal, Bruno, o Hum, trecho do livro, pra vocês terem ideia das fontes primárias que o Bruno usou e que o livro traz, né? A petição, aqui ele colocou, né? A sim, petição escrita pelo Luiz Gama, a petição de provisionamento, né, o exato. Bruno? E aí os escritos também do juiz com a sentença, Isso. fazendo o deferimento. Então são documentos que eles eram desconhecidos até este momento, né, Bruno? E acho que é isso que faz o seu livro ser tão importante para, como você falou, colocar aí na historiografia essa constatação de que, de fato, houve uma autorização formal para o exercício da advocacia e uma advocacia revolucionária nessa perspectiva de defesa de direitos Uhum. e toda a questão da luta pela igualdade e do abolicionismo. Mas, desculpa te interromper, Bruno, eu queria também ressaltar aqui a presença, além da professora Manuelita, do professor Marcelo Casseb, que acabou sendo já citado várias vezes, que também é um membro do nosso grupo do Observatório, nos auxilia já faz tempo, e, como você disse, é um grande conhecedor aí da história do direito também. E outros grandes professores que estão aqui conosco também, temos o colega Paulo Vitor de Carvalho, que entrou aqui, a professora Cristina Neves, o colega Rafael Mota, tem muita gente. Mas eu queria também trazer para o debate a professora Manuelita, para conversar conosco, que também é uma conhecedora da obra do Luiz Gama. Professora Manuelita, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, meu querido André. Minha saudação aqui mais uma vez ao grupo de estudo, Observatório Constitucional. Professor Bruno, seja muito bem-vindo, um prazer. Professor Fábio Quintas, também que é coordenador. Professor Marcelo Casseb, querida professora Cristina Neves, enfim, todos e todas que nos acompanham. É um prazer, estou muito feliz. Eu estava aqui fazendo várias anotações, porque fiquei realmente encantada com o livro do professor Bruno, contemplada, feliz, porque precisamos muito de obras como a sua. Então, o seu relato sobre a descoberta de Luiz Gama me encheu de felicidade, porque uma pessoa em São Paulo ter esse contato e ter a influência, sobretudo. E aí, como baiana, como soteropolitana, eu faço o meu depoimento aqui, que o meu encontro com o Luiz Gama foi tardio, na verdade. Eu me recordo de, quando criança, estudar piano em uma rua que tinha uma escola pública chamada Luísa Maim. Então, o nome da mãe dele chegou mais cedo, Luísa Maim. Mas o nome dele chegou já durante a faculdade de Direito, muito rapidamente, e depois, por buscas minhas, já graduada, já estudando em busca
de pessoas negras da nossa área. Então, já insiro aqui esse aspecto do apagamento que nós temos de personalidades negras, personalidades jurídicas negras, e que muitas vezes não nos é apresentada durante a nossa formação. Então, menciono Luiz Gama e menciono também, no meu caso, Esperança Garcia. Esperança Garcia, que aí eu fiz aqui, estava anotando todas algumas ideias do paralelo, né, dessa descoberta, dessa reverência e como é relatada na historiografia após a morte. Então, o nome do século XVIII, que após a morte foi considerada a primeira advogada brasileira, que a sua atuação, sua resistência ali, fazendo, escrevendo, peticionando contra as arbitrariedades, levou com que ela fosse, ainda que tardiamente, reconhecida como essa advogada, essa mulher negra, nordestina, piauiense. Já Luiz Gama, apesar, achei fantástico o seu estudo, que prioriza, que busca nas fontes primárias, apesar de, no momento histórico de vida dele, ele realmente ter sido considerado, atuado, respeitado legitimamente como advogado, após a morte vem essa reformulação como rábula e que me traz assim alguns aspectos da nossa sociedade brasileira. A gente está falando aqui de uma pessoa que lutou contra a escravidão e que, por consequência, contra o racismo que ainda nos atravessa. Então, essa observação aqui em relação a essas duas trajetórias negras me chama muita atenção como reconhecimento tardio. O seu trabalho é um trabalho de fôlego, eu sou encantada por história constitucional, é algo que nos falta muitas vezes na formação jurídica, eu falo da graduação. Outro dia eu estava conversando em um outro encontro, assim, também online, sobre apagamentos femininos no direito, também existe, nomes de mulheres negras, professoras negras e brancas também, mulheres em geral. Nós não temos tão presente, então estávamos discutindo isso, e como esse movimento de resgate na academia é importante também. A história constitucional, a história do direito, buscando em determinados períodos históricos esses nomes, esses protagonismos femininos, esses protagonismos negros, para que a gente faça esse papel atual necessário de resgate e de influência na formação. Porque tem todo esse reflexo atual ainda de inspiração. Então, assim, realmente foi um relato meu aqui de felicidade por você ter sido inspirado por um advogado negro, e aí, no caso baiano, eu falo, e eu me recordo do ano passado, teve uma cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia para dar o título de cidadão baiano ao ministro Silvio Almeida. Então, o ministro Silvio Almeida, ele hoje tem a cidadania baiana. E eu fui contemplada com a fala na cerimônia, e eu fiz um paralelo com o Luiz Gama. Então, o Luiz Gama sai de Salvador, ele é vendido, é como escravizado, ele vai para São Paulo e tem, enfim, esse reconhecimento maior em São Paulo. E aí eu fiz esse paralelo do ministro Silvio, que sai de São Paulo, estava tendo, naquele momento ali, o reconhecimento pelo gigantismo dele, pela trajetória também de luta, de busca, de protagonismo, e sendo ali reconhecido como baiano. Então, eu faço esses paralelismos, né, seja com a Esperança Garcia, seja com o nosso atual ministro Silvio Almeida, e o aspecto jurídico que eu gostaria de destacar aqui é da judicialização abolicionista. Então, aqui eu questiono se nós não teremos em Luiz Gama o grande nascimento do que hoje nós tanto propagamos e, às vezes, até incentivamos como litigância estratégica, né? E aí eu trago mais um nome baiano de Rui Barbosa. Então, Rui Barbosa, que é um nome do mesmo século e que moldou ali essa mudança para a República, buscou de fontes estrangeiras, sobretudo nos Estados Unidos. Então, ele se inspira, ele cria e ele testa. Rui Barbosa, ele testa as instituições. Então, ele vai ali testando até onde vai o habeas corpus, ele vai testando até onde vai a competência do Supremo Tribunal Federal. E eu vejo Luiz Gama também como essa pessoa que faz essa judicialização de teste. Vamos testar até que ponto a interpretação da lei Feijó, essa chamada lei para inglês ver, como é que eu vou conseguir aqui liberdade. Então, eu vejo essa litigância estratégica, esse litígio estrategicamente
modulado para esse fim maior da liberdade. Então, assim, não tenho nenhuma demanda, uma pergunta específica, manifesto aqui meu entusiasmo, minha alegria, meus efusivos parabéns pelo seu trabalho, por situar na pós-graduação em Direito também, que é disso que a gente precisa, levar para o direito, que nós sabemos, historicamente, foi tão atravessado aí por influências mais brancas, mais eurocêntricas, e esquecemos muitas vezes os nossos grandes nomes, os nossos protagonistas. Então, meus parabéns, obrigada aí pela obra, e desejo ainda mais prêmios, ainda mais êxitos e muito mais leituras. Antes de passar ao professor Bruno, viu, Manuelita, eu queria dizer que seu comentário é extremamente perspicaz, essa comparação entre o Rui Barbosa e Luiz Gama, porque se a gente for, né, Bruno? O Bruno confirma para mim, o Luiz Gama também tinha uma atuação na imprensa e usava essa atuação para também construir os seus argumentos, a sua argumentação. O Bruno fala muito aqui da construção de entendimentos normativos, né? A respeito da liberdade e aquilo ia repetir no processo. Era o que o Rui Barbosa fazia, né? Ia para a imprensa, né? Colocava as suas críticas aos tribunais, fazia comentários a casos e depois ele utilizava isso também para fazer a defesa extremamente nos casos de habeas corpus. Então, veja que tá, talvez até uma outra pesquisa para ser feita, né? Esse paralelo, essa comparação, e algo que, ou seja, uma prática que se desenvolveu ao longo do Brasil Império, início da República, que talvez venha do próprio Luiz Gama. Não sei, Bruno, que se eu estou aqui vislumbrando algo que não tem nada a ver, mas acho que a comparação com o Rui Barbosa vem muito nesse sentido, práticas de advocacia daquele momento na história. Oi, faz todo sentido, claro, professor André, professora Manuelita, é, enxergar, compreender o Luiz Gama como alguém que inova no direito e usa da litigância estratégica, assim, como pouquíssimas pessoas fizeram antes, e se pensarmos para o abolicionismo, é sim o primeiro. E aí, o comentário que vai a Rui Barbosa, tanto da professora Manuelita quanto o seu, professor André, também são comentários bastante pertinentes, porque eu me lembro aqui que o Rui Barbosa estudou em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ah, justamente quando o Luiz Gama estava muito atuante na imprensa, num período da atuação do Luiz Gama bastante enérgica, e comentando decisões judiciais na imprensa. Significa, e mais do que isso até, o Luiz Gama fundou um jornal que o Rui Barbosa foi redator. Então, eles conviveram intimamente, até pode-se dizer, no ambiente de trabalho, por 1 ano e meio, 2 anos, que é um dos anos mais importantes do Luiz Gama, um dos 2 anos, né, que é o 1869 e 1870. E daí o Rui Barbosa vai continuar os estudos em Recife, depois volta a São Paulo, muito rapidamente, e o Rui Barbosa depois vai ser advogado no Rio de Janeiro, logo no começo da carreira, né, que era a corte, era onde estavam os principais tribunais, e outras instituições de Estado. E é muito interessante porque eles convivem durante 1869 e 1870, e na abertura do capítulo 4, assim, nas primeiras páginas, eu encontrei uma carta do Luiz Gama ao Rui Barbosa, que está na Fundação Casa de Rui Barbosa, e essa carta foi para mim a, assim, o ponto decisivo para eu encontrar essa ação de litigância estratégica, que é essa ação coletiva, em que o Luiz Gama advoga para mais de 200 pessoas de uma só vez. E é uma carta muito interessante, porque ela começa com uma data e um assunto, depois o Luiz Gama para a carta na metade e retoma, sem jogar fora o papel e começar uma nova carta, ele começa essa nova carta no papel antigo. E isso não é à toa. Eu discuto isso rapidamente no trabalho. É o Luiz Gama anotando os movimentos das peças do xadrez
e ele conversa com o Rui Barbosa acerca dessa ação coletiva, que vai subir para a instância superior no Rio de Janeiro, e o Luiz Gama vai até lá, e muito provavelmente, aí não tenho prova concreta, mas muito provavelmente vai se reunir com o Rui Barbosa, porque se ele escreve a carta informando da ação, o Rui Barbosa estava a par do que se tratava, é de se especular que eles se encontraram. Mas pelo sim, pelo não, o que acontece é o seguinte: o Luiz Gama tem quase 20 anos a mais do que o Rui Barbosa. Se eu me lembro bem, 19 anos a mais. Quando o Rui Barbosa vai garoto estudar em São Paulo, o Luiz Gama já era uma figura de proa no movimento abolicionista e alguém que tinha notório saber jurídico. O que a gente pode entender na linha do seu comentário, professor André, e do comentário também da professora Manuelita, é que a influência do Luiz Gama sobre o Rui Barbosa é até de um professor para um aluno. Isso com todo o respeito, sem querer diminuir o Rui Barbosa, ao contrário, em dizer que o aprendizado do Rui Barbosa foi com os melhores. E entre esses melhores figura Luiz Gama. Prova disso, a carta que ele escreve, e é certamente uma carta que é parte de um fluxo contínuo de cartas, que lamentavelmente só uma restou para contar a história, mas é uma história de uma mesma forma de testar as instituições, de provocá-las, de criativamente produzir respostas originais, que o Rui Barbosa se destacaria num futuro próximo, aí por toda a Primeira República, mas que o Luiz Gama fazia isso numa geração anterior. Então, o que a gente pode ver aí são encontros de gerações. Então, são comentários muito perspicazes porque mostram uma linha de continuidade entre gerações. E pelo fato do Luiz Gama ser quase 20 anos mais velho que o Rui Barbosa, a gente vê a ascendência de uma liderança abolicionista, por sinal, sobre o outro, um jovem abolicionista que se destacaria como uma figura de bastante relevo no regime republicano. Muito interessante, viu, Bruno? Muito interessante mesmo. Acho que são dados da nossa história que poucos sabiam e valeria a pena aprofundar mais nisso. O seu livro já é muito abrangente, né, em todas essas questões, mas aí na perspectiva já do Rui Barbosa e desenvolvimento dessa prática, acho que isso é extremamente importante, o desenvolvimento desses estudos pela história do direito no Brasil. Eu queria começar a abrir aqui para os participantes. Não sei se o professor Fábio Quintas quer fazer um comentário. Gostaria sim, André. Boa tarde novamente a todos. Também renovo aqui meu agradecimento à presença do professor Bruno Rodrigues de Lima, a minha satisfação de rever a professora Manuelita, o professor Marcelo Casseb, vendo aqui o professor Paulo Vitor, né, o Lucas, os Fernando, Isadora, tantas pessoas aqui, Cristina, a professora Cristina. Professor Bruno, primeiro, assim, chegou meu livro ontem, né? Então, assim, eu não consegui ler, mas eu li a introdução que me foi passada, depois tem um comentário. Realmente, livro papel dá outro gosto. E uma edição dessa, né, valoriza e realmente é um livro que, com certeza, eu vou terminar de ler. Aquela introdução eu já li. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta mesmo, né? E eu queria ouvir a sua opinião, para até fazer um contraponto com outras leituras que eu estava fazendo, até em função do bicentenário aqui da Constituição de 1824. Eu acabei fazendo um pequeno estudo para entender um pouco o habeas corpus nessa época do Império e, e nesse estudo, né, eu não sou da história do direito, sou da área de processo, mas nesse estudo, né, a gente vai identificar que nesse período do Império o poder judicial era um poder fraco, né? Inclusive o próprio não se submetia assim, o imperador chegou até momentos na história que o imperador até tirou o ministro do Supremo, né, dos tribunais, que eu vi na época, né? E
E aí a minha pergunta é, na sua avaliação, Luiz Gama também, quando você fala que ele inaugurou aí a advocacia abolicionista brasileira, ele também teve um papel de valorização do poder judicial, né? E aí eu coloco isso porque, pelas leituras que eu fiz, né, também li o André Kerner, que falou, fez um estudo sobre habeas corpus, a partir de 1824 até 1850, 1891, e pegou um pedaço da Primeira República. Ele chega à conclusão de que a prática judicial era muito prudencial e conservadora, né? E que os conflitos entre indivíduos de categorias diferentes não eram um problema de justiça, né? No latifúndio, você tinha que o senhor resolvia todos os seus problemas. Na cidade, a polícia o fazia. A vadiagem era crime. E isso era uma forma de fazer o controle social de toda a população. Entrava com habeas corpus, e você tinha um habeas corpus, soltava, perdia o objeto, né? Então, o Poder Judicial ele ficava. Tinha uma discussão de competências também, pelo que eu pude ver, né? Então, muitas vezes se discutia se o juiz tinha competência para processar e julgar um habeas corpus contra tal autoridade. Então, advogar era pela liberdade, era né, o próprio habeas corpus, né, o Rui Barbosa pretendiam expandi-lo e foi limitado, né, e aí por isso tivemos um mandado de segurança. Então aí a minha primeira, eu queria te ouvir um pouco, se nós temos aqui então o Luiz Gama como uma figura que não só projeta advocacia abolicionista, como projeta a própria valorização do poder judiciário, né, do poder judicial. E aí esse é um, queria te ouvir um pouco isso para contrapor as minhas outras leituras. E é uma outra observação que eu faço é que, lendo a introdução, né, eu achei assim extremamente rica a forma como você descreve a sua procura da metodologia, ali como um jogo de xadrez, não se deve inventar. E eu te falo isso por duas coisas. Primeiro, assim, que eu sou um jogador de xadrez assim meio amador. E eu sempre fico procurando assim, será que não dá para fazer uma abertura diferente? Aí depois que eu li aqui essa metodologia, eu falei, olha, de repente eu não tem que mudar nada, tem que fazer ali cuidar ali do meio e tudo mais. Então, você me ajudou no xadrez, me ajudou também a entender um pouquinho na metodologia da história do direito, que eu acho que não é simples, né? Então, eu fiquei assim, realmente encantado com a forma como você expôs, como você ia trabalhar metodologicamente o seu tema, né? Então, eu queria fazer essa observação também. Parabéns pelo livro realmente o Observatório fica muito honrado com sua presença aqui hoje. Puxa, que legal, professor Fábio. Muito grato pelos comentários. É, esse é um ponto sensível da valorização do poder judiciário do Gama, porque ele tem uma leitura muito afiada, muito crítica do judiciário, do papel do judiciário na manutenção da escravidão, e no conluio mesmo de atores do judiciário com proprietários de escravizados. Então, há uma denúncia muito dura disso. Mas a profissão de fé que ele faz na advocacia só faz sentido com a valorização do poder judiciário. Então, é uma questão paradoxal sensível, né? Mas aqui a gente está no Observatório Constitucional do IDP. Então, a gente tem que explorar a questão por ângulos diferentes. Eu desconheço crítica mais pungente, mais agressiva mesmo, ao Poder Judiciário do que a feita pelo Luiz Gama. Eu acho que é o que há de mais assim, é, demolidor ao Poder Judiciário é quem radiografa o papel que atores do Judiciário, especialmente os juízes e desembargadores, sim, é avassaladora a crítica do Gama. Ele dá nomes, ele propõe fórmulas, é, ele ataca
o poder judiciário assim no limite da destruição. Estou usando palavras fortes, mas essa ressalva eu demorei muito até a compreender. Eu também desconheço quem dignifique tanto o Poder Judiciário quanto o Gama neste período do século XIX, porque ele não propõe a quebra, por mais que eu coloquei no limite da destruição e usei esses termos, demolição e avassalador, mas no fundo ele compreende tão bem o direito, a cadeira de defesa, é, a- os- a- o que é uma jurisdição, o papel de um juiz, o dever de um juiz, que acredito que é muito de caso pensado, inclusive, que ele escreva uma obra que, na verdade, é, responda o que deve ser o Poder Judiciário. Então, é uma crítica que não é uma crítica inconsequente ou que vá apelar para atear fogo nos tribunais. Não. Ele nunca vai é, levar isso para o ponto da destruição. Não é isso. Ao contrário, ele tem uma fé que é até por um certo lado ingênua, por um certo lado, mas é uma fé estratégica também de que fora das raias do direito é a violência. E a violência não interessa aos africanos e aos negros. E por não interessar aos negros e aos africanos, quem ele defende gratuitamente e intransigentemente, ele entende as raias do processo de um determinado litígio e respeita o resultado, ainda quando adverso, ainda quando significasse a flagrante injustiça. Então ele tem uma fé no direito como que um testemunho para as gerações futuras. Eu, quando li o Luiz Gama com a cabeça mais adolescente, ou mesmo do jovem recém-formado, eu não entendia o porquê que ele eh, dedicava tudo o que tinha a um sistema que estava viciado desde o princípio. Na compreensão do Gama, o judiciário estava corrompido pelos interesses escravistas. E seria necessário um novo pacto social, um novo poder constituinte, fixando trazendo uma nova Constituição, e por essa nova Constituição uma república, um regime político republicano, que todos e todas fossem iguais em direitos e deveres, mas ele não sai das raias do direito. Isso tem uma frase dele que eu poderia localizar para responder melhor o seu questionamento, que é uma que ele fala que eu saberei ensinar aos desgraçados do desespero. Mas é muito importante porque ele coloca no tempo verbal futuro este saber. Eu saberei. É um trecho agora do livro, eu poderia localizar ele aqui com alguma facilidade, se me derem 30 segundos, porque eu estava justamente com o livro. é, é, Fique à vontade, professor Bruno. mas eu acho que tá. É, bom, eu vou dar eu pensei numa frase, mas eu tenho uma segunda que responde isso. Uma vez o Gama foi acusado de é, prestar abrigo ou acoitar escravizados fugitivos, contra, portanto, o processo em curso, que ele fazia defesa de seus representados. E aí ele responde em público: se eu presto criminoso abrigo a escravos fugitivos, processe-me ou mande processar-me. Cumpra o seu dever, porque eu saberei manter ileso o meu direito. Isso exige uma fé no direito tamanha, porque ele diz: olha, se você tributa, acredita a mim o fato de prestar abrigo a quem foge das raias da justiça, processe ou mande processar.
porque eu saberei manter ileso o meu direito. Aqui é uma disputa individual até, mas ele vai sempre ter uma fé nas raias do direito. Ele, como poeta, eu penso dessa maneira. Ele, como poeta, ele se investe da persona, digamos assim, do exercício quase que cênico do advogado e fala: daqui eu não arredo o pé. Então, eu responderia de uma maneira assim, e espero que o livro responda melhor do que essa improvisada resposta, professor Fábio. Agradecendo também o comentário sobre a metodologia. Eu também sou um jogador amador de xadrez. Já quis muito e ainda de vez em quando tenho rompantes em querer inventar na abertura, mas manda o manual metodológico do bom enxadrista que não se inove na abertura e se ganhe criatividade no meio-jogo, o que é muito difícil. Então eu procurei, esta imagem ilustra o meu exercício na tese. Eu procurei usar o repertório da metodologia de pesquisa da história do direito, que é a seleção de fontes primárias, o recorte temporal muito bem definido, o diálogo com o contexto e com outras obras contemporâneas, um estudo, e assim, e ao mesmo tempo uma visão global do da onde se insere esse objeto de pesquisa. Ou seja, entender que esse processo do Gama ele acontece em alguma medida em outras jurisdições escravistas, quais seja o processo do ex-escravizado ou do escravizado pleitear liberdade ou pleitear direitos não é algo inédito ao Brasil, assim como a escrita da pessoa escravizada. A pessoa escravizada aprende a ler e escrever, escreve a literatura, também não é algo inédito ou uma singularidade do Brasil. Então, eu procuro olhar outras jurisdições, traçar pontos de contato, usar da história comparada para poder argumentar a respeito do meu caso de análise. Bom, muito obrigado. A professora Manuelita tem uma questão e eu, antes de passar a palavra, eu registro com alegria aqui a presença do professor Paulo Vitor de Carvalho, que é alguém que tem lido tudo já publicado do Luiz Gama, que eu sei, leu as obras completas do Luiz Gama, leu outras produções também acerca do Luiz Gama, já vem pesquisando o Luiz Gama há certo tempo, e especialmente as estratégias processuais do Luiz Gama, que eu já tive a oportunidade de conversar com ele na UNB a respeito, e não só na UNB, em outros espaços também, agora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre as estratégias processuais do Luiz Gama. Então, eu vejo que eu estou aqui num grupo da mais alta reflexividade, ou estudo, ou profundidade mesmo, para estudar o Luiz Gama no direito. Muito obrigado. Professora Obrigado, Manuelita Bruno, tem um pela comentário, né? referência aí. Seja bem-vindo, Paulo Vitor. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, tá? Primeiro, agradecer ao André, né, pela ideia, pela recepção, cumprimentar a todos, em especial a professora Manuelita. É uma honra, né, para o IDP, eu também sou professor do IDP, né, então é uma honra para o IDP ter o luxo, né, do teu Bruno aqui, né, o Bruno se tornou primeiro meu professor, depois ele se tornou amigo, né? Ele deu um curso lá no STJ, a época que eu estava lá, ele deu um curso específico lá para gente. Aí depois que eu conheci o Luiz Gama, eu realmente não dá para ser mais a mesma pessoa, não dá. Depois que você conhece a história, a vida, não dá para ignorar a participação dele na história brasileira, né? E esse livro, né, que já está tá aqui comigo, né? Presenteado com ele, esse livro aqui vai criar essa comunicação aí com o direito. Eu acho que é necessária essa comunicação com o direito. E eu sou professor de processo civil e eu atualmente dou um processo estrutural. E aí eu faço esse link do Gama com o processo estrutural com o Bruno, né, para dizer que hoje, né, do litígio estratégico, hoje o Supremo tem uma DPF, que é a 973, tá?
tem um formato, né, de litígio estrutural e pode virar processo estrutural, começou a ser julgada já pelo rito novo do Supremo, que primeiro ouvir e depois decidir, né? Então, o ministro Fux é o relator, ele pautou, houve a manifestação, né, dos interessados. Por quê? Porque é um tema de tamanha complexidade, exige realmente ouvir primeiro para depois decidir. E essa é realmente uma ação, uma DPF estrutural e estratégica para o Brasil, né? Ela pede o reconhecimento de Estado de coisa inconstitucional, da nossa política brasileira contra a população negra, que está realmente violando massivamente o direito das pessoas negras no Brasil. Então, essa é uma ação que a gente precisa ter uma atenção, né, com ela, que é a 973, e dá para fazer esse link muito bem com o trabalho do Luiz Gama, né, que foi o primeiro defensor público do Brasil, né? Usando as palavras do Misquete, né? Eu e o Bruno, uma vez, conversamos com o Misquete e ele falou que ele foi o primeiro defensor público do Brasil e a Defensoria Pública deveria fazer essa honra a ele, né? Dia 19, por exemplo, agora foi o dia da Defensoria Pública, né? Foi comemorado o dia da Defensoria Pública. Não pelo Luiz Gama, mas por outra referência aí. Mas o Misquete realmente tem essa manifestação. Eu tomei a liberdade de escrever um artigo agora, vai sair no Jota semana que vem. Eu falei da Defensoria Pública, falei um pouco do Gama também, e contei em cima de um caso, rapidamente, tá? Não vou tomar mais tempo, rapidamente, um HC no STJ, eu fiz essa referência à Defensoria Pública por um HC que foi impetrado no STJ, uma pessoa do estado de São Paulo, né, foi presa por tráfico de droga por portar 1 grama. Foi condenada a 9 anos por portar 1 grama no estado de São Paulo. Foi condenada por tráfico em 2018. Só final de 2023 que a Defensoria Pública impetrou um HC no STJ. E de pronto, o ministro Reinaldo concedeu, não conheceu, mas concedeu de ofício a ordem, reduzindo para menos de 2 anos e pondo em liberdade imediatamente, né? Então, e graças à Defensoria Pública, que continua fazendo esse trabalho que o Luiz Gama fazia, né, de atender, né, gratuitamente essas pessoas que estavam sendo privadas ilegalmente, indevidamente da sua liberdade. Então, se a gente conseguir casar toda essa estratégia do Luiz Gama, esse empenho, hoje, dá para a gente produzir muitas coisas, né? Tem ações maiores, que é essa DPF, mas tem ações menores, que, por exemplo, esse HC, que mexe no direito de liberdade de uma pessoa que estava presa indevidamente no estado de São Paulo, onde o Luiz Gama, exatamente, né, desenvolveu toda a sua carreira como jornalista, como advogado, principalmente, né? Então, rapidamente para dizer que é vivo, Luiz Gama vive hoje e ele está presente também nos nossos tribunais e acho que isso tem que ser difundido e agradeço mais uma vez aí ao Fábio, ao André, pelo convite ao Bruno, tá bom? Muito obrigado, gente. Muito bom. Muito bom, viu, Paulo? Seja muito bem-vindo. Sempre que quiser, o Observatório está de portas abertas, viu? Bom, acho que a professora Manuelita tinha um comentário, Isadora também quer falar, Lucas, e claro, o professor Marcelo Cassebe, que já foi referenciado aqui. Professora Manuelita. Obrigada, professor André. Professor Paulo Vitor, minha saudação também. Obrigada pela presença aqui. O debate está sendo muito proveitoso, uma alegria, uma honra. Eu ia só fazer um comentário, enquanto o professor Bruno estava ali buscando uma citação, que nós estávamos discutindo sobre o Poder Judiciário, aí eu tenho, assim, nos meus poucos estudos, em relação a Luiz Gama, a sensação de que ele era um grande crítico da elite. E o Poder Judiciário entraria nessa crítica. Então, por mais que ele tivesse essa crença, essa fé no direito e na possibilidade de solução da melhor maneira possível, como ele acreditava, via a judicialização, ele via aquele
poder daquela época, aquele poder judiciário, com aquelas pessoas que exerciam essa função, como parte da elite contra a qual ele lutava. Então, assim, era só uma observação que a gente estava discutindo isso, ele tinha toda a crítica direcionada à elite, ainda que incluísse o Poder Judiciário, no qual, como instituição, ele acreditava. Então, a minha visão é mais nessa linha, esse comentário ao questionamento do professor Fábio. E aí eu fico muito feliz, porque assim, confesso aqui, eu tenho números, eu sou muito do tempo de escrever em papel e eu fico deixando recadinhos para mim. Então, eu tenho uma pasta assim, artigos a escrever. Então, vou ter uma ideia, eu jogo lá para um dia, quem sabe, escrever. E esse paralelismo, essa construção entre Luiz Gama e Barbosa, como dois baianos, eu já tenho pendente. Então, eu fico feliz, porque nós, quando somos pesquisadoras, estudiosas, às vezes temos ideias e não sabemos se isso frutifica, né? Se a gente está indo pelo caminho certo. Mas lançar isso aqui, perceber que frutificou e que tem todo o aval aí de quem se dedica tanto na história do direito em relação aos dois nomes, já me deixa muito feliz, porque eu vejo essa litigância estratégica. E aí o professor Paulo trouxe a DPF 973, que é uma DPF muito importante por conta desse reconhecimento que já foi feito pela União, né? A AGU, em plenário, reconheceu o estado de coisa condicional em relação ao racismo que existe no Brasil. Então, foi um grande passo, e aí estamos para a construção do plano. Então, isso é muito relevante estrategicamente, mas eu menciono também a DPF 635, que tem a alcunha da DPF das favelas, e também lida com todo esse racismo que ainda atravessa em relação também à população das comunidades, ao alvo, quem é o alvo da ação policial. Então, também é uma DPF que eu vejo muito estrategicamente, e temos inúmeros casos. E até, inclusive, na minha aula do IBP, Experiências Constitucionais Brasileiras, quando eu estou estudando a primeira Constituição, a segunda Constituição, eu vou sempre trazendo para casos do Supremo que lidam com esses resquícios do passado. Então, essas duas ADPFs eu lido, obviamente, a lei de cotas, já temos uma nova DPF também contra a impossibilidade de prorrogação da lei de cotas, então já tem, é um tema que está super quente e já foi proposta também a DPF, então a gente vê como tudo isso que ele começou, o racismo permanece, a população negra ainda é atravessada pela desigualdade e como essa litigância estratégica ainda permanece no Supremo Tribunal Federal, e eu sempre erijo a DPF como um grande instrumento atual em relação ao processo estrutural e, por consequência, a essas mazelas que ainda nos atravessam. Era apenas esse comentário mesmo, e agradecer sempre aqui o convite, está sendo muito proveitoso. Obrigada. Obrigado, Manuelita. Eu queria passar a palavra agora para o professor Marcelo Casseb, para fazer os comentários. Obrigado, André. Boa tarde a todos e a todas. Queria uma saudação especial aqui ao nosso professor, estrela da tarde e amigo Bruno. Também cumprimentar a André e o Fábio, amigos aqui e responsáveis por esta reunião de hoje. Cumprimentar ainda a Manuelita e o professor Paulo Vitor. Estou tendo o prazer de conhecê-los pessoalmente, e os demais participantes, colegas, todos também sintam-se aí devidamente abraçados e abraçadas. Eu estava me lembrando aqui ao longo de hoje, né? Assim, primeiro, Bruno, como a gente se conheceu, né? Inicialmente lá no Rio, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, num dos congressos do BHD, mas na verdade, a minha lembrança mais recente e marcante desse convívio pouco que tivemos, embora sempre em grupos muito comuns portanto, proximamente, foi lá no IBHD de São Paulo. Estávamos no auditório lá enquanto se fazia uma palestra, e eu me lembro bem você questionando um professor que tratava sobre a obra de Zé Alencar, e o professor defendia o caráter de modernidade da visão de Zé Alencar sobre propriedade, e o Bruno, de forma bastante irresignada, questionava como é que pode ser moderno alguém que não se pronuncia contra a escravidão. E foi pressionando tanto o professor que ele chegou e disse, olha, realmente a escravidão não aparece no Zé de Alencar, fazer o quê?
ou seja, uma não resposta tinha sido dada, e aquilo ficou depois ecoando na minha cabeça. Poxa, o Bruno tem razão, né? Porque é impressionante como a história ela silencia, sobretudo, as vozes do oprimido. Na sua introdução está lá o Walter Benjamin citado, e é precisamente a voz dele que me vem à mente quando eu leio, não só, né, eu adquiri já faz umas 2, 3 semanas o seu livro. Depois a gente precisa cuidar para pegar o autógrafo dele, torná-lo intangível, o bem. Mas o que eu fico pensando é isso, né? Como o século XIX ele vai passando ao largo dessa questão, e muitos estudos hoje ainda também não enfrentam a questão da escravidão, que é simplesmente central na constituição das nossas instituições, cujas consequências estão mais do que presentes nos dias de hoje. A Manuelita acabou aqui de referir ações em que esse passado volta. A gente estava, há poucas semanas, vendo o Supremo julgar uma outra ação que, por conta um tal de um poder moderador que não passou, né? E está aí presente, e a gente vê que está tudo ali no século XIX, no caso da escravidão, bem mais antigo. Então, relembrando essa trajetória e tendo dito, pois, que a gente se conheceu ali, você um recém-mestre e hoje já um pesquisador, professor aí de alto gabarito, sem dúvida alguma gratificante, né? Considerando que é um curto espaço de tempo, relativamente falando, em que esses dois Brunos, hoje eu consigo identificar claramente. Então, é uma honra mesmo, um privilégio reencontrá-lo nessa condição, né? Quanto ao livro, eu estou aqui, né, recebi há pouco tempo já iniciei a leitura entusiasmado, e mais ainda por ter lhe ouvido falar sobre como se chega a esse interesse de pesquisa. Quer dizer, isso não é simplesmente uma opção, muitas vezes, como a gente vê acontecer, que vem de cima para baixo de um professor, para um pesquisador, para que consiga aí cuidar de desenvolver um projeto de pesquisa de mestrado, doutorado. Mas isso é uma história de vida. E essas pesquisas, quando vêm de uma história de vida, vêm de uma causa maior, elas sempre se tornam algo assim fora da curva e, portanto, grandes trabalhos, né? O André comentava em particular comigo que este é um livro que já nasceu clássico. E é assim que eu tenho divulgado, Bruno. Já tenho compartilhado aqui, no Recife tem um professor que ele é o nosso grande professor do século XIX no tema da escravidão, Marcos Carvalho, um apaixonado pelas fontes, e que, portanto, assim como você e como a gente que trabalha com história do direito, não gosta dos casos relatados, mas gosta de verificar ali nos arquivos, onde for necessário, se realmente aquilo que se diz aconteceu, até onde é possível dizer ou desdizer algo que é relatado como um fato histórico. Ele já passei para ele também essa referência, dentre outros professores. Agora, um ponto que eu queria sobre o livro e a sua pesquisa. Primeiro, na linha do Fábio, né, destacando, né, a questão da metodologia. Interessante perceber, né, como a construção do objeto de pesquisa, né, e as escolhas metodológicas, né, que você faz questão de apontar, não o político, não o romancista, o literário, mas o jurista, esse que tenha sido negligenciado, e nele que está essa história bonita da emancipação. Mas eu queria ver, não sei se isso também foi objeto de sua pesquisa, mas assim, como seria a relação do Luiz Gama com outros movimentos abolicionistas? Eu orientei uma dissertação de mestrado faz uns 3, 4 anos, em que o mestrando ele discutia sobre o movimento abolicionista em Mossoró. Lá, a cidade de Mossoró guarda consigo uma memória de que a abolição ocorreu anos antes da própria Lei Áurea, e havia sido lá fundada uma sociedade, a chamada Sociedade Libertadora Norte-Rio-Grandense,
e moçoroense, como uma subsede, em que ela levantava fundos para propor ações de libertação, habeas corpus, de escravos, e atuava, portanto, e com isso, com esse movimento todo, ela conseguiu, já no ano de 1883, né, 30 de setembro de 1883, decretar a abolição da escravidão. Isso não se restringiu, esse tipo de movimento, só a Mossoró. O Ceará também tem uma história antecipada de abolição. E eu me lembro que na dissertação dele, eu até perguntei, olha, tenta estabelecer conexões com a ação de Luiz Gama, mas isso não apareceu. É, Relações mais diretas, eu digo. Claro que ele sempre foi uma fonte de inspiração e o seu legado, mesmo naquela época, ele se irradiava pelo país afora. Mas, e aí você poderia até dar uma palhinha nisso para a gente sobre se ele tinha essas conexões de modo mais articuladas e consolidadas com outros polos do país, tentando com isso valer-se do seu próprio peso, de sua reputação nesse movimento de abolição. Seria mais isso para ouvir um pouco mais aí e aproveitar de você esse momento aqui conosco. E mais uma vez, parabenizá-lo, Bruno. Assim, fico muito orgulhoso, embora não tenha nenhum mérito no processo, mas fico orgulhoso por você e feliz por você por essa grande conquista que tem sido a sua construção acadêmica. É isso. Eu respondo agora, professor André? Ou o que você me Sim, orienta? fica à vontade, Bruno. Tá. Fica à vontade. Você sabe que quando publica um livro, você conhece essa história melhor do que eu, por já ter publicado há mais tempo, professor Marcelo, que assim a gente revisita momentos da formação, pessoas com quem a gente conversou, às vezes uma dica que nós ouvimos num café, uma referência assim dada por um amigo como que en passant, para usar, viu, professor Fábio, um termo também do xadrez, assim como que en passant, e a gente vai guardando uma referência aqui, outra ali, e publica o livro, a gente pensa na trajetória, né? E aí você conclui o seu comentário, sempre muito bem-vindo, professor Marcelo, dizendo que não tem mérito nenhum, né? Mas você sabe que eu sempre guardo com bastante carinho as conversas que nós tivemos. Eu lembro uma no IBHD de Curitiba, almoçando com Alexandre da Maia. Eu lembro que vocês estavam almoçando e me chamaram para sentar na mesa. E eu que era ali, né, não conhecia ninguém. Você, não, senta aqui, almoça junto com a gente. E então, faz muito tempo, talvez você nem se lembre disso, mas eu me lembro. Então, você é daquelas pessoas que, por mais que não travamos um contato mais próximo, assim, mas sempre lembro com bons pensamentos, às vezes que nos encontramos e conversamos. Então, tem mérito sim, porque a pesquisa, que é muito solitária, a escrita, o arquivo, a biblioteca, esses momentos contam muito. Então, você é daqueles que deu um incentivo. Quando pouca gente, assim, às vezes, não que pouca gente no sentido numérico, mas aquele incentivo que vale. Siga em frente, continue estudando. Então, você fez isso. E eu lembro. Então, agradeço, claro, assim, o diálogo. E eu lembro que respondendo à sua pergunta mais da articulação do Gama, o Gama era tão bem articulado e essa história precisa ser reconstituída. Como o foco do trabalho foi o Gama jurista, como ele aprendeu a ler o direito, a escrever o direito, a praticar o direito, a exercer a advocacia, e se constrói, se faz um jurista com notório saber, eu não entro tanto nas redes abolicionistas do Gama como daria para entrar. E então eu optei por defender um doutorado na Faculdade de Direito, aqui da Universidade de Frankfurt, que caberia eu estrategicamente falar mais do Gama jurista e dos conceitos, categorias centrais aí do direito para o Luiz Gama e para a comunidade contemporânea a ele. Então eu não
entro tanto nas redes abolicionistas do Gama nesse texto, eu faço em outro, como a introdução do volume Liberdade das Obras Completas, que ali tem o Gama e um abolicionismo subterrâneo, um abolicionismo clandestino mesmo, que quase não aparece nas fontes clássicas e canônicas, mas figuras do abolicionismo que você fala, caramba, nunca ouvi falar dessa pessoa. E tá lá o Gama escrevendo cartas para a província de Minas Gerais e recebendo cartas da província de Pernambuco. Então, tem o Gama esse abolicionista. Eu digo assim, alguém que escreveu uma carta para o Giuseppe Garibaldi, ou seja, tentando dar máxima notoriedade ao movimento abolicionista e vendo no Garibaldi um aliado para isso. E tem o Gama orientando o movimento abolicionista, principalmente dessa geração mais jovem, como a do Rui Barbosa, a do Joaquim Nabuco, a do Tobias Barreto, a do José do Patrocínio, a do Ferreira de Menezes. Então, o Gama, ele é interessante isso, porque sempre quando for falar na articulação dele com outros movimentos abolicionistas, tem um degrau, um desnível geracional. Ele é mais velho do que essa turma de abolicionistas que passa ao panteão da história como os abolicionistas. Ele é mais velho do que essa turma. Por um lado, ele principia o relógio, ele dá o start do relógio do movimento abolicionista. No meu argumento, eu vou dizer isso no começo do capítulo 3, quando ele funda um jornal chamado Democracia, um jornal que é empastelado por ordem do ministro da Justiça, José de Alencar. Então aí eu conecto com esse comentário que eu lembro muito bem do IBHD, eu questionando o José de Alencar, porque é uma figura que aparece muito nesse período, mas sempre é, conseguiu manejar sua imagem pública de tal modo, principalmente aquela posteridade, que passou como o mestre do Machado de Assis, mas não como ideólogo, panfletário até da escravidão. Mas o José de Alencar é alguém que vai mandar fechar o jornal do Luiz Gama, vai empastelar o radical paulistano, por exemplo. E então que eu quero dizer também por ser de uma geração mais velha do que uma geração anterior do que a do Rui, a do Nabucco e a do Tobias, por exemplo, isso significou que ele teve um grau de oposição e mesmo um grau de articulação, principalmente nesse abolicionismo mais de combate na imprensa organizado, foi menor na fase do Gama, se comparado a essa geração seguinte, e o grau de oposição que ele enfrentou também foi maior. Então ele tem assim o ônus e o bônus de quem inicia um debate público organizado do abolicionismo, enfrenta maiores resistências e tem maior grau de adesão, por ser de uma geração anterior. Mas vai encontrar, ó, eu digo uma anedota, que é mais do que uma anedota, e lamentavelmente é do dia do funeral do Luiz Gama, que é o seguinte: o José do Patrocínio pega o primeiro trem para ir para o Rio de Janeiro, para ir do Rio de Janeiro a São Paulo. Chega em São Paulo, o Luiz Gama tinha acabado de ser velado e enterrado e sepultado. E ele fica desconsolado com aquilo, mas a atitude do José do Patrocínio é muito interessante, porque ele sai de São Paulo e vai ao Ceará. Ele vai discursar, ele aparece 2 ou 3 meses depois em Redenção, no Ceará, discursando numa atividade do movimento abolicionista local. Redenção se torna, inclusive, assim, o epicentro do movimento abolicionista no Ceará. O que isso quer dizer? Ele sair do funeral da principal liderança abolicionista de São Paulo, em conteste, e vai ao Ceará. Para mim, isso é o José do Patrocínio ligando esses movimentos que ainda careciam desse contato mais próximo. E que, por mais que a publicação da imprensa aproximasse, nada como a presença física. Então, é, após a morte do Gama, é que isso ganha uma atração maior. E o patrocínio é alguém que vai impulsionar e ligar o abolicionismo do Gama ao do Ceará. Mas essa pergunta eu vou levar para reflexão, viu, professor Marcelo? Porque é uma pergunta que eu não exploro tanto assim no livro e exige pesquisas futuras, como essa que a professora Manuelita vai fazer certamente das ligações do Gama com o Rui Barbosa, ou mesmo a que o Paulo Vitor vem fazendo
da litigância estratégica como processo estrutural, eventualmente, ou seja, encontrando num tipo de ação um antecedente no século XIX, enfim. Há muito esse momento aqui no Observatório Constitucional, proporcionado aqui pelo professor André e pelo professor Fábio, é um momento para a gente pensar não só na pesquisa feita, mas em pesquisas futuras. Então, muito obrigado pelo comentário, pela pergunta, e vamos em frente. Muito obrigado, professor Bruno. Eu queria passar agora a palavra para, primeiro a Isadora, né, Isadora, que já está aguardando há algum tempo, e após ao Lucas Souza, que é do nosso grupo. A Isadora, se eu não me engano, está fazendo doutorado, não é isso, Isadora? É no IDP ou Tô. na... Não, eu faço doutorado na UNB, mas eu trabalho no ITP. Ah, sim. Seja muito Sou bem-vinda, viu, professora da Isadora? casa também. Obrigada, professor. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, mas quando eu vi no anúncio do IDP o evento, falei, tenho que participar, não tem como. Bruno, você não vai se recordar, mas eu me lembro de você há uns 5, 6 anos na casa de um casal de amigos da UNB, Hum, também na época do mestrando e um doutorando da UNB, já tem um tempo, eu era mestranda da UFG na época, hoje doutoranda da UNB, e eu pesquiso propriedades coletivas mais focada em comunidades quilombolas. E num determinado momento da minha pesquisa, eu não tive a oportunidade ainda de ler seu livro, mas eu achei curioso, eu não sabia dessa ligação entre o Rui Barbosa e o Luiz Gama, mas tem aquele fato, né, controverso sobre o Rui Barbosa da queima dos arquivos da escravidão, né? Eu não sei se você de alguma forma uhum. toca nesse ponto, porque é um ato, né, controverso que paira mais sobre a figura do Rui Barbosa, mas existe, né, de um lado você tem alguns intérpretes que entendem esse momento de que forma que o Estado brasileiro lida com a memória referente aos afrodescendentes no Brasil, memória e reparação. De outro lado, defendendo o Rui Barbosa, você tem uma perspectiva de que você tinha um ministro ali da Fazenda, né, tentando defender mesmo ali a questão fiscal do Estado, para impedir com que esses fazendeiros, de alguma forma, tivessem reconhecido seu direito de propriedade servil. E como estudioso de Luiz Gama, né, que identificou essa ligação entre os dois juristas, eu queria ouvir você mesmo sobre esse fato, de que forma que você encara esse evento controverso aí da história. Mais especulativo, né? Uma pergunta mais especulativa, Bruno. Obrigada. Respondo agora, André, ou na sequência do Lucas? Pode responder, professor Tá. Isadora. Professora Isadora, muito boa noite aqui no horário de Frankfurt. Eu não sei se ainda é final de tarde em Brasília, me desculpe. Muito boa tarde também. É, eu acho que eu me lembro, sim, de você. Você tá, e nós também, um pouco mudados. Então, isso tem. E a Essa foi minha dúvida. pandemia. Eu falei, não sei se é ele mesmo. Mas eu me recordo, sim. Me lembro exatamente do momento, até, né? Porque você falou na casa, um casal de amigos, e agora eu conectei os pontos. Bom revê-la. E, e respondendo a sua pergunta, claro, é um fato controverso, uma decisão de altíssimo custo político e com muitas variáveis que nós hoje não fazemos ideia das variáveis envolvidas, né? Ou seja, é, é fácil, e não estou dizendo que é o seu caso de modo algum, mas é fácil compreender como uma decisão equivocada, uma decisão, inclusive, é, de má fé, ou pior do que isso, uma decisão politicamente comprada, como eu já ouvi em alguns espaços acadêmicos. O que pode ter sido, eu não descarto essa hipótese. O que eu não posso é aceitá-la sem conhecer as muitas variáveis envolvidas. O que eu penso como historiador, é claro, na especulação, é difícil, assim, é uma decisão controversa de alto custo político que muito provavelmente foi uma decisão equivocadíssima, para dizer o mínimo. Só que é muito confortável nós, da tribuna, assim, um século depois, um pouco mais do que isso até, com os recursos que nós temos, apontar o dedo. Ah, como um tribunal
e dizer culpado, né? Assim, é claro que o Rui Barbosa é um ator político com muitas fases, longevo que foi, então é natural que erre, né? E é natural que se contradiga. Também tem essas dimensões, a gente não pode planificar ou achatar uma personagem complexa como o Rui. Mas eu digo que ele tinha, posso dizer, muito difícil a decisão que ele teve que tomar. E pode até ter sido a mais acertada. Assim, eu não fecho essa porta. Mas o que eu digo é o seguinte: como historiador, seria confortável dizer, bom, se queimaram os arquivos da escravidão, eu vou escrever qualquer coisa a partir da literatura secundária, né? E pronto. Por quê? Justifico metodologicamente, uma vez que houve a queima dos arquivos da escravidão, e não dispomos de fontes primárias lidando com a escravidão na abundância necessária, ou conforme o recorte que eu adoto, eu vou partir para uma discussão da literatura. Poderia, né, fazer algo do tipo, só que seria uma história preguiçosa. E o que eu constatei, já desde os 14 anos, indo nos arquivos da escravidão, tem muito papel, tem muito documento. E qualquer historiador aqui, professor Marcelo, com certeza, sabe disso de cor e salteado, professor Ricardo, que está aqui, que conhece também arquivo muito bem, todo mundo sabe que tem muito papel. Para o século XIX, assim, é como que foi uma produção em escala industrial, assim, multiplicação de jurisdições, de ofícios, a, assim, o papel se tornou mais acessível, a tinta, e uma autoridade se comunica com a outra, a emergência da imprensa também, o aparecimento de dezenas de prensas tipográficas, ou seja, você tem muito papel, tem muito documento. Então, o que que eu fiz? Eu procurei tudo aquilo que poderia ter sido produzido no tempo da vida do Luiz Gama. Então, eu procurei tudo entre esse período do século, ah, do ano de 1830 a 1882, ano de nascimento e ano de morte, respectivamente, do Luiz Gama, e eu procurei em todos os arquivos pequenos e de jurisdições e competências diferentes que você possa imaginar. E eu fui encontrando muito papel. De modo que, sempre quando alguém vem se queixar da queima dos arquivos, e eu repito, não é o seu caso, não estou com a sua pergunta lhe colocando neste ah, grupo. O que eu penso é, tem tanto papel que eu não tenho nem tempo de reclamar de uma decisão administrativa do ministro da Fazenda à época, que eu nem sei quais as razões que ele tinha de fundo para decidir de tal modo, né? É, assim, eu quero até fazer essa discussão mais a sério no futuro, né? Conhecendo a extensão dos documentos queimados, que até onde eu sei, e o professor Ricardo me corrija, por exemplo, são documentos de ordem ah, estritamente sob o alcance do ministro de ordem fazendária, ou seja, impostos, por exemplo, recolhimento de impostos que chegavam ao Ministério da Fazenda, por exemplo. Então, do ponto de vista do historiador, eu respondo: tem tanto papel nos arquivos eclesiásticos, nos arquivos das Forças Armadas, nos arquivos da imprensa, nos arquivos locais dos antigos cartórios judiciários, nos arquivos dos tribunais de justiça, nos arquivos dos parlamentos, das assembleias legislativas e tantos outros arquivos, que eu não posso, é, assim, tomar o particular pelo todo, tomar os arquivos sob a guarda do Ministério da Fazenda, ou com algum grau de competência do Ministério da Fazenda, como se fosse o todo. E para mim, hoje, interessa escrever uma história da escravidão a sério, reconstruindo os arquivos não digitalizados, não transcritos, sequer estudados, que são muitos arquivos. Sabe, o professor Marcos, que o professor Marcelo citou há pouco, é um conhecedor a fundo de muitos arquivos que ninguém foi antes,
E então me interessa esse tipo de exercício científico que o professor Marcos, por exemplo, fez, né? Ir nos arquivos que ninguém foi, ou que foram uma, duas ou três vezes, poucas vezes, e reconstituir esse corpus para daí escrever uma história do direito original. Muito bom, Bruno. Muito bom mesmo. O professor Manuelita está com a mão levantada, e logo após o Lucas. Muito obrigada, professor André. Só para fazer um comentário também sobre esse aspecto que eu considero de grande relevância. E venho trabalhando em memória também no plano do tráfico transatlântico, de escravidão, em relação à ditadura. Hoje mesmo tivemos reunião em relação ao caso Gomes Lund, a Corte Interamericana fez uma audiência de supervisão ontem. Então, nós temos, infelizmente, no Brasil, essa dificuldade de lidar com o passado, dificuldade de manter documentação, de ter arquivos. Então, isso atravessa, não é só em relação à escravidão, mas em relação a outros momentos históricos. Quanto à controvérsia sobre a queima de arquivos pelo, então, ministro da Fazenda, Rui Barbosa, hoje já se discute muito, a gente está falando de Ministério da Fazenda, a gente está falando de dinheiro público. E, à época, vamos recordar que a pessoa escravizada era objeto de propriedade de alguém. Então, o ser humano tinha outro ser humano como propriedade. E uma das vertentes do movimento abolicionista, ou das possibilidades de abolição, era com indenização. Tá? Então, já que eu vou perder a minha propriedade, eu vou perder algo que vale muito, eu preciso ser indenizado. Vou ser indenizado porque eu vou ser expropriado. E uma das linhas de justificativa a essa queima e tal, não o Ministério da Fazenda, é exatamente para não termos essa documentação que daria ensejo à indenização que estava sendo pleiteada. Então, existe também essa interpretação de algo sendo positivo ao movimento, na verdade, para que não tivesse esse gasto público com indenizações às pessoas que deixariam de ter propriedade sobre as outras pessoas escravizadas. Eu indico aqui um documentário muito interessante chamado A Voz de Rui, foi lançado neste ano, foi lançado em Salvador, no Cine Glauber Rocha, um cineasta também, vou fazer propaganda aqui dos baianos. E esse documentário A Voz de Rui traz vários aspectos da vida de Rui, trazendo os ganchos com a atualidade, fazendo o gancho com o 8 de janeiro, com a manutenção do busto de Rui ali, com a moça, sinal de resiliência, sinal de existência desde o início do nosso constitucionalismo. Então, é muito interessante esse documentário chamado A Voz de Rui. Ele foi lançado recentemente, em março. Eu não sei se já está disponível, mas a ideia é que ele seja realmente aberto para que haja essa ampla divulgação da vida de Rui Barbosa. Eu fiz parte do documentário, estou lá, e alguns historiadores, o embaixador Carlos Henrique Cardim, que é um grande nome que estuda Rui também, o ministro Aires Brito. Então, tem várias pessoas ali dando depoimento sobre a vida de Rui, trazendo para o direito, e esse debate também está lá presente. Então, indico aqui para que, quando estiver disponível, não sei dizer se já está, espero que sim, mas em breve seguramente estará. Deixo aqui A Voz de Rui como documentário também, para a gente aprender mais sobre essa grande personalidade de Barbosa. Obrigada. Excelente dica, viu, Manuelita? Bom, o colega Lucas, que também é integrante do nosso grupo do Observatório. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, professor André. Professor Bruno, obrigado mais uma vez. Eu inicio aqui minha fala dizendo que já é a terceira vez que eu ouço. E sempre muito aprendizado para ver o que demonstra a qualidade da sua pesquisa, a qualidade do seu trabalho. As duas primeiras, a primeira vez foi na UNB, no lançamento das obras completas. Eu, inclusive, tenho a versão aqui já autografada, o que já o torna bem material intangível, como foi dito aqui. E comecei a ler mais recentemente agora o Luiz Gama contra o Império. Eu estava lá também na UNB, ali na reunião do grupo de pesquisa, ali composto pelo professor Cristiano Paixão e outros colegas ali da UNB.
E primeiro, elogiar a qualidade do trabalho, mais uma vez, que é um negócio assim absurdo, né? A gente vê o cuidado da editora, da Contracorrente, e vê a qualidade de todo o material que foi utilizado dentro do livro. É um negócio assim absurdo, exemplar, né? Eu, inclusive, estava brincando aqui, eu vi vocês falando de xadrez. Eu jogo xadrez, e aí, com o livro, eu aprendi até um novo livro sobre abertura de xadrez, que eu conheço alguns, mas não conhecia esse que tinha sido citado. Enquanto eu estudava xadrez, eu só conhecia o mais famoso, é o do José Gonzalez. Mas, enfim. E voltando novamente nessa questão de quão amplo é o trabalho do professor Bruno. Eu sou muito fã de futebol, né? E eu sempre sei que ele fala de futebol praticamente em todas as suas palestras. E eu me recordo que eu aprendi, por exemplo, um negócio novo que eu não sabia, que o pai do ministro Silvio Almeida foi o Barbosinha que jogou, foi goleiro do Corinthians, que, com todo respeito, é a única coisa que pesa contra você, Bruno, que é ser torcedor do Corinthians, eu sou santista. Dito isso, eu queria voltar um pouco nessa questão das fontes, Bruno, que para mim é um negócio muito interessante. Eu lembro que você diversas vezes comentou sobre que ainda há muita documentação a ser analisada ali, acho que no Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí você comenta, geralmente você comenta que há um fato interessante que você desenvolveu, inclusive, uma doença autoimune ali, né, coincidentemente, durante esse período que você fazia a análise desses arquivos. É, a minha pergunta é: existe algum projeto para abrir os demais arquivos? Porque eu vi que parece um negócio meio intrincado ali, né? Existe uma série de problemas. Então, a minha primeira pergunta que fica é essa: se existe algum projeto para abrir esses arquivos, porque, como você mesmo já pontuou, há a possibilidade de encontrar tantos outros Luiz Gamas dentro desses arquivos, né? Então, seria um grande achado. E a minha não é bem uma pergunta, mas um comentário, e aí fica à vontade se quiser comentar ou não, mas eu lembro que em uma das nossas conversas na UNB, a gente chegou a falar rapidamente sobre como o Luiz Gama pode ser esse elemento primário do que efetivamente é nosso aqui no Brasil, né? É um advogado negro nosso com um papel fundamental para a questão da liberdade no Brasil, para a questão da abolição no Brasil, e às vezes a gente valoriza elementos do estrangeiro, né? Muito se tem falado, por exemplo, e eu vejo isso como pesquisador e tudo mais, muitos colegas, e aqui sem querer desvalorizar a pesquisa de ninguém, de forma alguma, mas muitos colegas falam muito, por exemplo, sobre a Revolução Haitiana ou outros elementos de outros lugares, e a gente esquece de valorizar que a gente teve o Luiz Gama que com um pensamento genuíno, inovador, e é nosso, né? E a gente, eu pelo menos, fico um pouco perplexo de que por que falta o interesse em estudar algo, veja, legitimamente nosso, um pensador nosso, né? Que cria categorias nossas, define termos nossos, de uma ironia e uma classe, como a gente pode olhar nas obras complexas, assim, de um negócio extremamente refinado. Então, no mais, são esses comentários, e mais uma vez, obrigado, professor Bruno. É comigo agora, André? Sim, fique à Tá. vontade. Eu lembro, sim, Lucas, de você na primeira vez na UNB, agora dessa segunda também na UNB, e hoje aqui no IDP. É, é uma alegria ter um diálogo já que se estende agora pela terceira vez, e eu faço o voto que tenha mais vezes se você não cansar de me ouvir falando do Gama assim e de conversando desses assuntos. Mas é, para mim, puxa, eu vou te dizer, eu tô aqui, são 10 horas, 10h40 da noite de uma sexta-feira aqui. Mas esse é o tipo de, assim, evento que faz eu ficar mais tempo tranquilamente, porque é muito legal ver, sabe, pessoas com formações diferentes no direito, que se organizam em torno de um observatório do fenômeno constitucional, como é o Observatório Constitucional, que no fundo está pensando no Brasil, porque a Constituição é um fenômeno, embora global, mas ela fala muito de Brasil. Então, professor Marcelo, professora Manuelita, Isadora,
você, Lucas, o próprio professor André, o professor Fábio. Bom, é para isso que a gente, assim, eu tenho essa mesma inquietação sua, de termos um gama e vai procurar, e também mantém o mesmo respeito às pesquisas dos demais colegas, não é nenhum modo de fricção isso, ou de atrito, mas a gente tem assim, um jurista da qualidade do gama, que vai pensar categorias originalmente a partir de um contexto tão hostil, violento, que não tinha muito facilmente em cantos do mundo, e ele vai pensar o direito à liberdade, direitos civis, é, sabe, o habeas corpus, acredito na pergunta do professor Fábio, lá atrás, no começo do evento, que dizia se me lembro bem, foi dele, mas pode ter sido sua, professor André, como ele vai alargar o sentido do habeas corpus para o africano, que não era nem titular da possibilidade ou seja, alguém que está expandindo o instrumento ou o remédio para o corpo africano que não era um corpo titular de direito, para este recurso. Ah, então é alguém que está pensando coisa tão originalmente. E se alguém quer revolução, tem alguém pensando a revolução como Luiz Gama. Dentro do Brasil, a partir dos problemas do Brasil, que eram problemas que deram um chão aqui. Se for ver a experiência constitucional brasileira, ela é muito diferente da haitiana ou da americana ou da colombiana. Muito diferente. E estudar. Eu tenho aqui, ó, não é propaganda. Olha aqui, Marcelo, por coincidência, eu estou aqui com alguém que a gente tem que ler, sabe? Para falar de experiência constitucional brasileira, alguém que refletiu originalmente o processo constituinte, a dissolução violenta da Assembleia Constituinte, o jogo de poderes na outorga da Carta em 25 de março de 2024, ou, desculpe, de 1824, essa Constituição bicentenária este ano, de 2024. Então, e há muito ponto de contato entre Frei Caneca e Luiz Gama. Conversávamos há pouco, eu e o professor Ricardo, que é aqui também do Max Planck de Frankfurt, de como você tem categorias pensadas pelo Caneca e o Gama está lendo às escondidas. O professor Marcelo saberá muito bem dizer que o Frei Caneca e sua produção foi quase que toda banida do Brasil, das bibliotecas. Então sobreviveu a duras penas. E então você tem linhas de continuidade entre um Caneca e o Gama, e você não vai achar entre o Haiti e o Gama. Não vai achar. O Gama não falou do Haiti. Aí eu fico pensando, o Gama era um tapado a ponto de não conhecer um processo social como o do Haiti, ou conhecia e não dava o tamanho que artificialmente e anacronicamente hoje se dá? Porque a gente tem que fazer a discussão científica disso. Ninguém está aqui. Não é questão de torcida, né? É isso, é aquilo. Não, é uma discussão rigorosa das fontes. O processo constitucional brasileiro tem uma dinâmica própria que o Haiti não passa nem nos seus silêncios, né? Porque também é muito curioso você querer ouvir os silêncios, né? Porque ouvir o silêncio você pode ouvir qualquer coisa, né? Então, cadê o Frei Caneca que escreveu mais de 1.000 páginas do processo constituinte, do poder constituinte brasileiro, da constituição dos poderes constituídos, recém-constituídos e ainda muito frágeis, que depois de que vieram ganhar a força que tiveram com o ato adicional de 1834 ou com a centralização do Estado que acontece na década seguinte. Pois bem, o Gama vai pensar todos esses processos sociais e vai dar uma resposta que o tempo lhe beneficiou, porque ele vai estar escrevendo isso da década de 60 e 70, já de 50 anos de Estado Nacional e de Assembleia Constituinte e de Constituição outorgada. Pois bem, então as suas inquietações, Lucas, são as minhas também. A gente tem alguém que pensou o Brasil por dentro, pensou o judiciário, pensou o direito, pensou categorias centrais, como crime, constituição, pessoa, direitos civis, poder moderador, e que a gente pode aprender muito, muito de história constitucional
lendo Luiz Gama. A gente pode aprender muito de direito administrativo lendo Luiz Gama, de direito constitucional hoje lendo Luiz Gama. Então, e aqui aproveitando que está em cima da mesa, e fazer a ligação de Caneca com Gama é algo que tá para ser feita, né? De tanto do que há para ser feito. E é por isso que me alegra muito estar aqui numa noite de sexta-feira, é, é, discutindo esses assuntos que são assuntos importantíssimos. Então, ó, eu espero ter respondido a sua pergunta, Lucas. Assim como eu espero ter respondido a de todos. Não vi ainda a voz do Rui, sugestão cultural da professora Manuelita para esta noite de sexta e também para procurarmos ao longo da semana e do mês, mas dizer da minha alegria, e já devolvo aqui para o professor André, da minha alegria em estar num grupo tão qualificado discutindo história do direito, discutindo Luiz Gama, contribuição original do Luiz Gama e discutindo o futuro da pesquisa acadêmica em direito no Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu, Bruno? Excelente, excelente. Acho que tivemos uma tarde de muito aprendizado, inclusive novas linhas de pesquisa sendo desvendadas agora, né? Descobertas, a conexão Luiz Gama, Rui Barbosa, Luiz Gama, Frei Caneca. Essa do Frei Caneca, inclusive, eu gostaria muito que o próprio professor Marcelo Cassep fizesse um dia, né, Marcelo? Pois é, Até para pela mim não é uma facilidade de surpresa pesquisa. pensar isso, viu, Bruno? Já fica aqui um convite para a gente desenvolver esse argumento conjuntamente, essa pesquisa. Eu tenho estudado muito Frei Caneca, né, por conta da efeméride, do bicentenário da Sim. Confederação, que é co-irmão do bicentenário da Constituição, e nunca parei para imaginar que, né, até porque ele morreu em 25, o Frei Caneca, né? E para mim parecia tão distante esses dois personagens, mas vamos pensar isso, vamos Vamos, pensar. vamos sim, e já temos até data, porque ano que vem é o bicentenário da morte do Frei Caneca, do O 13 de assassinato dele, janeiro, 13 de 13 de janeiro, janeiro, 13 de janeiro. E tô aqui com o Alto do Frade, do nosso João Cabral de João Melo Cabral, Neto, que é o irmão do lindíssimo, Evaldo. irmão do Evaldo. Então, olha, já temos um trabalho para fazer, tá? Vamos sim, vamos aprofundar o argumento. Tá bem. Muito bom, pessoal, muito bom. E aí, claro, Bruno, é como você falou, é o tipo da conversa, é o bate-papo que por nós, né, a gente ficava aqui, pegava logo um café e entrava a noite adentro. Mas, infelizmente, e até pelo adiantado da hora aí na Alemanha, né, a gente já tinha até conversado sobre isso, nós precisamos, de alguma forma, fazer esse encerramento, Uhum. mas, claro, as portas ficam abertas, né, do observatório, sempre que quiser vir e participar dos debates, etc. A gente sempre está tentando trazer temas atuais e, né, o professor Marcelo Casseb está de prova, a gente sempre tenta trazer aqui essas discussões sobre história do direito, história constitucional. E, como a professora Manuelita muito bem disse, são assuntos que também são atuais, né? O século XIX ainda é atual, né? Então a gente precisa estar o tempo inteiro rediscutindo essas temáticas todas. E o professor Paulo Vitor de Carvalho também falou muito bem que ações hoje, tramitando no Supremo, trazem de alguma forma discussões que envolvem a história do nosso país, a nossa história constitucional. Então esses debates são sempre muito importantes. Para finalizar, eu gostaria de lhe dar os parabéns novamente pelo livro, que de fato, né, repetindo aqui as palavras do professor Marcelo Casseb, já nasce um clássico, é, e como eu falei, já entrou na minha lista top 5 aí dos livros do ano, não só na área de direito, mas em geral, porque ele é um livro que transcende o próprio direito também, ele é de interesse de todos, né? Então, acho que está de parabéns pela pesquisa, pelo trabalho que você desenvolveu. E, claro, infelizmente a gente vai ter que fazer o encerramento, mas inclusive, abro aqui a palavra para a professora Manuelita, a professora Isadora, o professor Marcelo, o Lucas e quem mais estiver, e ao próprio professor Bruno Rodrigues, se quiserem fazer comentários finais, palavras finais, para a gente já fazer o encerramento.
Obrigada, querido André. Gostaria só de registrar mais uma vez minha satisfação, minha honra, minha alegria por estar novamente aqui no Observatório, desculpem, e por ter acesso a essa obra, repito, de excelência e necessária para a nossa história constitucional. Meus parabéns, professor Bruno, espero revê-lo em breve, espero ler suas futuras publicações e vamos seguindo, retirando do apagamento, do silenciamento, nossos nomes, nossas personalidades negras. Eu também tenho muito esse foco no que é nosso. Exatamente ao estudar direito comparado, eu ver toda a influência, tudo que nos atravessa como colônia, esse olhar para fora, o que é civilizado, o que devemos importar. Então, eu também sou uma grande entusiasta da valorização do que é nosso, sem perder de vista, obviamente, tudo que está ao nosso redor, que está além fronteiras, precisamos nos apossar disso, mas cientes de tudo isso, valorizar o que é nosso. Então, o seu trabalho, eu situo nesse caminho de valorização nossa, nesse resgate de tudo que nos foi apagado e não oportunizado, o aprendizado necessário na nossa formação jurídica. Meus parabéns e até breve. Eu aproveito para agradecer também ao professor André, ao professor Manuelita, ao professor Marcelo. Realmente é sempre muito rico participar, né? Eu atualmente tenho escutado tudo que o Bruno tem falado, participado, né? E realmente eu tô viciado no Luiz Gama. Então eu fico acompanhando e aproveito para fazer o link com o nosso presente, né? Não dá para deixar de fazer o link com o presente, né? Eu acho que essa é o principal legado assim das obras do Bruno, além de fazer o resgate, é oportunizar fazer o link com o presente, né? A gente até brincou, né, lá no Rio, falando que o Império está vivo ainda, né? A gente estava lá no Império, né? E a gente falou, não, o Império tá vivo ainda, né? Então a gente tem que fazer essa ligação com o presente, né? O Luiz Gama está vivo, a luta dele está viva, né? E eu acho que a gente tem que usar o direito como o Luiz Gama utilizou também para promover os direitos fundamentais, não ficar tão estanque da realidade, e o processo estrutural ele acaba sendo um pouco também desse modo técnico, né, processual, mas efetivo para tentar destravar certos diálogos, né, travar certas pautas da nossa sociedade. Entrar na pauta do Supremo, no plenário, uma discussão sobre racismo institucional, estrutural, já é um grande ganho, né? Só de entrar na pauta, ouvir, dar pluralidade aos interessados, né? Inaugurou esse procedimento de primeiro ouvir e depois decidir. Imagina o ministro chegar com um voto pronto sobre isso, sem ouvir os interessados, sem ter um espaço, audiências públicas, um diálogo institucional, né? Acho que só de ter a oportunidade, ter o efeito simbólico, que é mínimo, assim dizendo, dessa temática, já é um grande ganho que a gente precisa, né? Na nossa sociedade, que é maioria, né, negra, pardo, não dá para a gente ter um silenciamento desse tamanho que nós tivemos na nossa história. Tá bom? Só agradeço aqui e uma boa noite a todos. Queria também aproveitar aqui só para agradecer aí pelo evento, o André, né, o Fábio que organizaram, e mais uma vez parabenizar o Bruno, que aqui, ó, meu tempo acabou, chegou o pequeno. Tá ótimo. Lindo, Marcelo. Manda um abraço aí para ele, viu? Mando, mando. E para o João Vitor também, né? Que deve estar aí também, né? Tá lá por baixo agora, jogando bola. Bom, professor, professor Bruno, agradeço a todos a presença e vamos fazer, infelizmente, esse encerramento de uma discussão tão rica e de uma tarde tão proveitosa. Professor Eu que Bruno, quer falar mais agradeço. algum? Apenas agradecer mesmo a presença, o convite, assim, o diálogo com todos e todas. Sigo à disposição, porque é uma urgência, acredito,
que partilhada aqui por todos, ler Luiz Gama hoje. Então, a gente tem o direito a, às vezes, um ambiente árido, um ambiente difícil de falar isso, né? Desses temas que, inafastavelmente, o Gama traz junto, né? Do combate ao racismo, da luta por justiça para, assim, sem distinção de raça, cor, credo, gênero. Gama tem uma mensagem muito plural, do acesso à justiça e da efetivação garantia de direitos. Então, é urgente lermos Gama e eu fico muito feliz em estar aqui num grupo como esse de leitores e leitoras do Gama. Excelente, Bruno. Então vamos fazer o encerramento. Dou boa noite a todos e um bom fim de semana. Abraço. Tchau, Bruno. Um abraço, viu?